Ok. Bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje falando sobre o Dia Mundial da Água pela ASEAG de Guarulhos. E nós temos como convidado o engenheiro químico Eric Nunes Junqueira, que trabalha com saneamento, produção de água, tratamento de efluentes, controle sanitário e regulação. O Eric faz parte do CREA representando a SEAG. Está nos grupos técnicos de infraestrutura hídrica e recursos hídricos. Ele também tem um MBA em petróleo e gás e agora ele está graduando em Direito. Olha que legal! Nós temos aqui um super profissional para conversar conosco. Tudo bem, Eric? Seja bem-vindo! Obrigado, Carla. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a quem nos assiste. Obrigado pela oportunidade de palestrar sobre esse tema tão importante em nossa vida. É um recurso que é indispensável ao nosso dia a dia. E eu espero corresponder à altura da associação e daqueles que assistem a respeito da água, né? Nós tivemos aí no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, e o tema a ser palestrado hoje diz respeito à regulação e consciência. Falar sobre regulação e consciência, nós devemos fazer uma reflexão. Então, eu passo a palavra para você, Carla. Quando alguém te aborda e cita, o que significa água para você? O que você diria? Para mim, água é vida. Sem água, nós não vivemos. Nosso corpo é água, nosso mundo é água. Nós precisamos da água para tudo. Não tem nada sem água, né? Então, água para nós é vida. Exatamente. Água é questão de sobrevivência. Nosso corpo humano é composto de 70% de água. E, além disso, nós temos uma peculiaridade aqui em nosso país, que a água ela é utilizada para a geração de energia. E a energia gerada através da água, que é o recurso hidráulico, corresponde a 70% da nossa matriz elétrica no país. O que significa dizer que nós temos uma dupla responsabilidade em torno do recurso água, né? Que a responsabilidade envolve tanto o setor público, através de estabelecimento de normativas, uma criação de infraestrutura necessária para fiscalização, quanto o setor privado, que deve seguir o que é preconizado em lei. Não só temos a responsabilidade, como cada cidadão tem que ter a consciência daquele bem que está sendo utilizado. Nós não somos somente usuários, nós somos fiscalizadores. E, além disso, nós temos que ter a consciência do quanto nós estamos gastando de água, quanto estamos consumindo. Será que nós estamos consumindo além do necessário? Será que nós estamos preservando aquilo que é indispensável à nossa vida? É isso que nós temos que refletir a respeito, né? Então, adentrando um pouco o tema de regulação. O que é regulação? A regulação, de acordo com o direito administrativo, ela já esteve associada a diversas concepções. Isso é de acordo com a fase em que ela foi aplicada, né? De acordo com o período que foi aplicada. Então, regulação, ela já foi associada à regulamentação e desregulamentação, que é o ato de expedir ou retirar a vigência de regulamentos. Regulação já foi associado à deslegificação ou deslegalização. O que seria isso? Substituição de competências legais por regulatórias. Ela já foi associada também à regulação em sentido abrangente, que seriam atividades normativas voltadas aos agentes econômicos. Isso envolve medidas legislativas, administrativas, convencionais. Então, a definição de regulação mais aceita atualmente, e inclusive empregada pelo direito público, é a seguinte: atividade que envolve a normatização e a fiscalização de atividades econômicas, sejam elas de cunho privado ou público, exercidas pelo poder público, e que possui caráter de mediação de interesse, além de pretensões de consensualidade. Então, a pergunta é o seguinte: por que regular? Né? Devemos regular no sentido de evitar risco de monopólio, evitar que poucos agentes dominem a atividade econômica. Devemos regular
no sentido de verificar a existência de lucros inesperados, né? A teoria econômica estabelece que o desempenho o exercício da atividade econômica pode vir a gerar lucros inesperados ou exorbitantes, e entende-se que esses lucros devem ser socializados com os pagadores de impostos ou com os usuários do serviço. Devemos regular no sentido de verificar ocorrências de externalidades. O que acontece? Né? Quando se presta um serviço, pode vir a ocorrer problemas ou efeitos colaterais durante a prestação desse serviço, né? E pode ocorrer também que o prestador possa socializar ou compartilhar esses prejuízos que venham a ter com efeitos negativos na prestação do serviço. Por exemplo, se você vai prestar um serviço de abastecimento de água e você possa ocorrer uma contaminação do lençol freático ou contaminar a população, né? A regulação ela vem no sentido de evitar que a prestadora, no caso a empresa que presta serviço, venha a socializar esses prejuízos, né? De forma a proteger a sociedade. Além disso, a regulação visa evitar a simetria de informações. Imagina você que o setor de saneamento contém informações de diversas áreas, regiões com diferenças de geografia, de recursos hídricos. Então, a regulação ela vem no sentido de uniformizar essa questão, né, de se evitar a simetria de informações. Além disso, a regulação ela visa evitar problemas de disponibilidade ou continuidade do serviço. Ela vem trazer um equilíbrio entre poder concedente, ente regulado e a agência reguladora estabelecendo essa ponte com o usuário. Mas, afinal, onde surgiu a regulação no Brasil? Quando é que ela teve origem, né? A regulação ela teve sua origem na década de 30, né? Qual era o cenário na época? Crise da Bolsa de Nova York, que é a quebra da Bolsa em 29, né? A situação no Brasil, houve a ascensão do governo Getúlio Vargas, com um golpe junto dos militares, e nessa época o nosso principal commodity exportado era o café, né? Então, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York, os preços do café foram lá para baixo, houve aquela loucura em relação aos preços, e aí no governo Getúlio Vargas passou-se a se implementar as agências estatais, né, conhecidas como agências estatais. Não são as agências de hoje, mas elas tinham um cunho de controle e fiscalização. Quais eram essas agências? Os conselhos, e aí vem o conselho do CREA, né, em 33, o CONFIA, vem os institutos, né? Quais institutos? Instituto da Defesa Permanente do Café, conforme citei que o principal commodity era o café, o Instituto do Açúcar e do Álcool, né? Mas regulação no Brasil mesmo se iniciou, né, o termo de regulação, as agências reguladoras de fato foram implementadas no Brasil na década de 90, né, no Plano Collor, né, Plano Nacional de Desestatização, né, quando as empresas estatais brasileiras, as áreas que o Brasil detinha controle, passaram a ser privatizadas, né? A área de telecomunicações, o setor elétrico, né? E aí veio a própria lei de concessão de serviços públicos, que determinou o que era serviço adequado, estabeleceu os princípios adequados da prestação de serviço público, e no caso são a regularidade, a continuidade, a eficiência, o princípio da segurança, a atualidade, né, a cortesia, a generalidade, além da modicidade de tarifas. Então, a agência reguladora, de fato, foi implementada na década de 90. Afinal, a agência reguladora foi implementada na década de 90, e quais são as suas características? A agência reguladora, ela possui autonomia, isso autonomia administrativa, orçamentária,
financeira. Além disso, a agência reguladora possui independência decisória, e isso diz respeito à estabilidade que os diretores possuem dentro da agência. Os diretores são indicados na agência, mas eles possuem mandato, em torno de 4, 5 anos, então eles possuem independência decisória, não tem vínculo político quanto à tomada de decisões. Eles adquirem a neutralidade em relação aos conflitos que possam vir a ter. Além disso, a agência reguladora possui um corpo técnico qualificado e quando eu me refiro ao corpo técnico qualificado, são pessoas de diversas áreas, podem ser biólogos, podem ser engenheiros, podem ser advogados, podem ser gestores ambientais, podem ser economistas, estatísticos, tudo isso para atender as mais diversas demandas relacionadas à parte técnica. Além disso, a agência reguladora ela possui permeabilidade social. O que quer dizer isso? A agência reguladora dispõe de mecanismos de acesso da população, são as consultas públicas e as audiências públicas, por exemplo. Quais são as funções da agência reguladora? A função da agência reguladora é regular, como o próprio nome já diz, controlar e fiscalizar. E ela está alicerçada em 3 dimensões: dimensão técnica, dimensão econômica e dimensão social. E quais mecanismos que a agência reguladora se baseia para executar as suas atividades? Né? Planejamento do setor, fiscalização no cumprimento de normas e contratos, aplicação de penalidades, garantia da qualidade da prestação de serviço, modicidade tarifária. O que seria isso, modicidade tarifária? É o valor que a modicidade tarifária preconiza o seguinte: que o valor pago pela prestação do serviço deve ser estabelecido segundo padrões de razoabilidade, não evitando que os prestadores tenham lucros exorbitantes na prestação do serviço. Né? Esse é o princípio da modicidade tarifária. Além disso, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, a coibição de concentração econômica, conforme eu citei, e o estabelecimento de metas para a universalização, estabelecimento de normas, criação de indicadores de qualidade de prestação de serviço, entre outros. Nós temos um novo cenário agora no saneamento, né? Que é o advento da Lei 14.026 de 2020, que é o novo marco legal do saneamento. E o novo marco, ele fez alterações em diversas leis que envolvem o tema de saneamento, né? Quais são elas, né? Alteração a 9.984 de 2000, né? As normas de referência para saneamento da ANA. O que acontece? A Agência Nacional de Águas, ela tinha competência para estabelecer diretrizes no que diz respeito a recursos hídricos, né? Com a nova lei, ela passa a estabelecer normas de referência para saneamento. A ANA deixa de ser Agência Nacional de Águas e passa a ser Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? Então, ela terá funções fiscalizatórias e regulatórias no que diz respeito a saneamento. Além disso, obviamente, o corpo técnico terá que ter mais funções, né? O especialista deixa de ser somente especialista em recursos hídricos e terá as funções de saneamento também, né? Uma das principais mudanças, né, da lei. A Lei 11.107 foi alterada, né? Nós tínhamos no saneamento a prestação de serviços via contratos de programa. O que seria isso? Contrato de programa é um instrumento que um ente federativo utiliza quando ele quer transferir a concessão de um serviço para outro ente. No caso de um órgão público, no caso de um município para uma empresa estatal, se faz através de convênios de cooperação. E dessa forma não há, no caso, a ocorrência de licitação. O município estabelece um convênio junto com a empresa estatal e não há necessidade de realização de licitação. Com a nova lei, toda concessão terá que ocorrer mediante licitação. Então, não haverá mais esses convênios de cooperação. Além disso,
né? A lei alterou a própria lei de saneamento, que é a 11.445, e aí eu gostaria de citar alguns trechos, né, principais, né, quanto à definição da questão de outorga, né. A 11.445 foi alterada no sentido de que a captação, né, o direito de outorga, né, que se encontra com as empresas que exploram o serviço, terão que ser segregados, desde que seja possível, né, quando outra empresa, no caso, ganhar o certame, né, e se elas não forem segregadas, a outorga será transferida para a pessoa jurídica, né, que ganhou o certame. Além disso, né, o novo marco legal de saneamento trouxe ele foi mais preciso na definição daquilo que deve ser regulado. Por exemplo, o artigo 3º, e aí eu gosto de trazer aqui, o artigo 3º da lei especificou desde reservação de água bruta, a captação da água bruta, a adução, o tratamento, até a questão de reservação da água tratada. Então, assim, ele passou a especificar melhor, né? Ele trouxe uma interpretação mais clara, né, a respeito sobre o que deve ser prestado e o como deve ser prestado, né? Isso, do ponto de vista da regulação, ajuda e muito, né? Além disso, só citando brevemente, houve alteração na lei de resíduos sólidos, né, no que diz respeito ao prazo de disposição final, né, dos rejeitos. Além disso, houve alteração na Lei 13.089 de 2015, que é o Estatuto da Metrópole, né? O que quer dizer com isso? O que a gente quer dizer com isso? A titularidade do serviço pertence ao município, certo? Só que o novo marco trouxe um novo dispositivo, um termo a mais, né? Que é o termo do interesse comum, né? Quando o titular, no caso o município, tiver interesse em comum com demais municípios, ele pode delegar na verdade, montar uma gestão compartilhada. Ele tem duas opções, no caso, né? Ele pode se organizar de forma compartilhada, né, que a gente chama de gestão compartilhada. No caso, o Estado, junto com os municípios de interesse comum, montaria uma gestão compartilhada, ou seja, montaria uma unidade regional, né, de saneamento básico, e as decisões seriam tomadas por um comitê. Ou esses municípios de interesse em comum faria uma associação via consórcio público. Então, as decisões seriam tomadas via consórcio público. Ou seja, essa foi uma das principais mudanças, além da questão de micro e macro drenagem, né, que o novo marco trouxe em relação a esta lei 13.089. Por fim, houve um incremento, né, em relação a 13.529 de 2017, que autoriza a União a criar um fundo, né, a participar de criar um fundo com finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados para a área de saneamento. Mas, afinal, estou falando aqui sobre regulação, sobre a alteração do novo marco, sobre as mudanças que estão ocorrendo. Afinal, onde se encaixa o profissional da engenharia na área de saneamento, mais especificamente envolvendo a questão da água, né? Profissional de engenharia, principalmente o profissional da área de engenharia ambiental, pode atuar com operação de estação de tratamento de água, poços artesianos, sendo responsável técnico da instalação. O profissional da engenharia pode atuar com controle sanitário, sejam análises, realização de interface junto à vigilância sanitária. Ele pode trabalhar com outorgas, né, viabilizando junto ao DAEE, no caso de São Paulo, né. Ele pode também trabalhar com elaboração de plano municipal de saneamento, né, ou de resíduos sólidos. Ele pode atuar com licenciamento ambiental, prévia, instalação e operação, viabilização junto à CETESB, né. Ele pode atuar com fiscalização e regulação, no caso da agência reguladora, né. Ele pode também atuar com elaboração e execução de projetos da área. Além disso,
ele pode atuar com licitações, né? Elaboração de termos de referência, né? Composição do edital, e agora mais do que nunca, né? Com a modificação da lei, né? Com o advento do novo marco regulatório, a tendência é que haja cada vez mais licitações e se requeira mais profissionais da área que sejam especializados na elaboração de termos de referência e de editais. Por fim, vamos falar um pouco sobre consciência. E aqui eu trago à baila alguns dados importantes que talvez a sociedade não esteja a par, né? Cerca de toda a água disponível no nosso planeta, né? De toda a água disponível no nosso planeta, 97,5% da água é salgada, né? Somente 2,5% é água doce. Desses 2,5%, somente 0,26% encontra-se disponível para as nossas necessidades, né? Desse 0,26% disponível, 98% encontra-se em manancial subterrâneo, os aquíferos, né? O Brasil detém hoje 12% de toda a água doce no mundo, né? Desses 12%, 80% encontra-se na região norte do país. Só que, apesar de estar na região norte, né, mais da metade está na região norte, quase metade da população do nosso país está na região sudeste, cerca de 42%. E um dado interessante, o brasileiro consome em média 154 litros de água diariamente, 44 litros a mais que o recomendado pela ONU. Isso a nível nacional, mas em nível de regiões metropolitanas esse número chega a quase 200 litros por dia. E a pergunta que eu deixo a quem nos assiste é a seguinte: você tem consciência disso? A sociedade tem consciência disso? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Muito obrigado. A pergunta que fica é: a sociedade tem consciência disso? Uau! Excelente palestra, adorei. Mas eu vou te contar uma coisa. A sociedade eu acho que não tem consciência, mas você fez uma coisa muito legal hoje. Você falou da importância do profissional e você citou o engenheiro ambiental. Deixa eu te contar por que eu tô tão feliz. Lá no início eu não falei para vocês, mas eu sou engenheira e gestora ambiental. Amo a minha área, tá? Estou hoje participando na SEAG, na diretoria de meio ambiente. Então, engenharia ambiental é a minha praia, né? E fico muito feliz de estar aqui com meu colega, engenheiro químico, e ver que ele falou dessas questões tão importantes. Eu acho que as pessoas não têm consciência, não, tá? Olha, Eric, as pessoas desperdiçam. Mesmo com a crise hídrica que nós enfrentamos, ainda assim as pessoas não se preocupam em cuidar da água. Nós temos tantas formas de reutilizá-la e não fazemos. Nós temos que ter cuidado com as nossas águas subterrâneas. As pessoas têm o hábito de não se preocuparem com aquilo que elas não veem. Então, isso se torna um perigo muito grande para nós, tá? Lá atrás, eu já mencionava uma coisa que eu tinha como preocupação, não que eu acho que vai ter guerra hoje em dia, tá, gente? Não é isso. Mas eu tinha para mim que a nossa região, o nosso país, o único motivo para se ter uma guerra era pela questão da água. Porque nós temos muita água e muitos outros países não têm. E você vê, né, aquela região da região de Gaza, a vida inteira eles brigaram por questões da água. E nós aqui temos muita água e não estamos cuidando. Vocês já pensaram como seria viver sem água? Olha que situação mais triste. Na crise hídrica, nós vimos aí situações alarmantes, as pessoas preocupadas, né? Não que no nosso país não existam regiões que não tenham falta d'água. Nós temos visto aí dessalinização, recuperação, uso de água, reuso de águas de estações de tratamento de esgoto, né? Então, nós temos visto aí muitas formas já de se aproveitar a água, mas eu acredito e entendo que seja necessário se cuidar um pouco mais.
Então eu acabei até Exatamente. entrando. Então, Exatamente, Carlos. E vou além, viu? Antes de a gente pensar em recursos alternativos, em dessalinização, né? Reuso, eu digo que a gente já pode já implementar, porque é uma tecnologia já consolidada e tem um custo associado à implementação, tem, mas nada comparado a uma dessalinização. Mas o que eu digo é o seguinte, antes de a gente pensar numa dessalinização, né, em tecnologias que hoje são consideradas caras, né, a gente tem que fazer o dever de casa, né? A gente tem que pensar em evitar o desperdício, reduzir, no caso, o consumo, né? A gente tem que pensar que a gente tem que conservar o manancial, né? Não só a questão de desperdício e, e consumo, mas a questão de preservar o manancial. E vou além, né? Já está em discussão, né, entre a agência reguladora, uma ONG específica, até esqueci o nome, e a própria Sabesp, né, o incremento de tarifa para os mananciais, para preservar os mananciais. Ainda está em discussão essa parte de tarifa, inclusive foi feita uma consulta pública e cerca de 69% dos entrevistados foram a favor da implementação dessa tarifa, dessa taxa, né? Uma tarifa, no caso é uma tarifa, porque taxa, advindo, é uma outra questão que envolve aí, né? O implemento de uma tarifa para a preservação dos mananciais, o que é importantíssimo, né? É inimaginável você pensar que para preservar um manancial você tem que colocar um aparato de segurança, né? Hoje, porque corre-se o risco de a população adentrar o manancial e ocupar o manancial para morar, para habitar, né? Então envolve também a questão de política pública, né? Então, todo um trabalho, todo um esforço que eu citei lá no início, né? Setor público, setor privado e a sociedade, né? Cada um fazendo a sua parte, né? Com certeza nós teremos um futuro melhor. sim, é importante. Eu acho que são questões que nós temos que tomar muito cuidado, né? E temos que observar, porque as pessoas lá fora já observam, né? Que nós não cuidamos. Tem um caso até interessante. Há uns 15 anos atrás, eu fiquei de cicerone e tradutora para um cônsul que veio ao Brasil e fui mostrar algumas coisas e ele ficava abismado, né, com o desperdício de água, visto que ele está numa região que tem muita falta de água. Então, assim, era quase que à beira do horror, né, que ele falava. E eu acho que nós precisamos fazer isso, né? Quando olharmos para alguém desperdiçando água, olhar com horror, né? Quando nós vemos uma pessoa destruindo o manancial, vemos uma pessoa que está contaminando o solo, né? Que vai contaminar a água, nós temos que ficar horrorizados e denunciar. Nesse caso aí nós temos que denunciar. Nós precisamos nos preocupar em tomar atitudes, né, de preservação e de cuidado. E entender que a sociedade precisa da água. Porque enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, vamos dizer assim, eu entendo que por mais que a gente tenha feito aí, esteja fazendo muita coisa não se muda. As pessoas continuam ocupando áreas de mananciais, tá? Instalações irregulares. Então, eu acho que o pessoal precisa olhar com cuidado, olhar com amor para nossa água. Eric, fantástico. Mas olha, não vou deixar você sair daqui sem fazer algumas perguntinhas para você. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Há uma parcela da sociedade que defende o fim de certos órgãos de regulação, controle e fiscalização. Qual que é a sua opinião a respeito? Olha, Carla, boa pergunta. De forma bem objetiva, não. Eu acredito que aqueles que defendem o fim dos órgãos de fiscalização e controle não têm uma ideia do que pode virar, no caso, o setor, ou no caso de um conselho, né? É o que pode se tornar a área em que esse conselho, ou no caso, agência, regula, a loucura que pode vir a se tornar. Por que eu digo isso? Né?
Hoje, com todo o aparato que a gente tem de fiscalização, de controle, de regulação, uma parcela da sociedade já não respeita a lei normativa, imagine se você não tiver o controle em cima disso, certo? O que eu defendo, isso de fato a gente precisa ter sensibilidade a gente está sempre sujeito à crítica, né? A gente tem que ouvir essas pessoas. Por que, que essa parcela da sociedade está insatisfeita com os órgãos de controle, né? Por que, que elas desejam o fim das agências, o fim dos conselhos, né? A gente precisa ouvir, né? Se a gente está, se o foco da regulação, controle e fiscalização é o interesse público, então nós temos que ouvir a todos. Então a gente tem que ouvir esse pessoal, essa parcela que está insatisfeita. Por que, ela está insatisfeita? Ela está sendo mal atendida? Ela não tem resposta das demandas que ela solicita? Né? Será que a gente está precisando de mais recurso na fiscalização? Será que a gente está pecando em algum ponto, né? Então, assim, é preciso primeiro ouvir, né? Esse pessoal que se encontra insatisfeito com os órgãos de controle e fiscalização. Mas eu não defendo o fim, não. Até porque a nossa sociedade, de maneira geral, assim, a coletividade ainda não atingiu um nível de amadurecimento a ponto de se autorregular, né? O dia que a nossa sociedade entender o papel dela junto a questão da água, o que seja, a questão de esgotamento, a questão de resíduo, o dia que a sociedade entender que ela tem que seguir regras, normativos, sem precisar você ir lá e autuar, sem você precisar disciplinar, as pessoas entendem, elas deturpam às vezes essa questão de fiscalização, achando que esses órgãos só existem para arrecadar, só para poder punir, e não é isso, né? A gente sabe que existe o jeitinho brasileiro, existe aquela turma que quer tudo solto, né, para poder atender interesses econômicos, mas assim, a gente está defendendo a sociedade. Então, se a gente vai defender a sociedade, tem que ser todos os envolvidos. Se eu estou defendendo profissionais, tem que ser todos, até aquele que está insatisfeito. E por que ele está insatisfeito? Tem que entender a demanda, tem que ouvir, dar uma satisfação. Hoje eu não consigo atender por conta disso, nossa, a gente tem tentado investir, dar uma satisfação a essas pessoas, a esses indivíduos, que é o mínimo, né? Mas eu não defendo hoje a gente não tem condições de eliminar todo o aparato de fiscalização e controle. Isso eu particularmente não defendo. Verdade. Também não te enxergava como uma pessoa que achava que defendia essa questão de fim do marco de regulação em qualquer um dos setores, tá? Mas eu já tenho uma segunda perguntinha para você, tá bom? Vamos lá. Analisando as mudanças do novo marco legal, quais são as perspectivas para o profissional da engenharia? Você já me deixou feliz ali atrás, então agora você vai ter que contar tudo. Olha, cara, o saneamento, na verdade, está abrindo, como eu posso dizer, falando em português bem claro, está abrindo a porteira para a área de engenharia e diversas áreas, né? E não só de engenharia, mas geologia, biologia e assim, a tendência é que abra um amplo mercado de trabalho para esses profissionais, né? E aí eu vou trazer os números assim de forma sucinta para vocês terem uma ideia do impacto que o marco legal terá no saneamento. Atualmente a gente investe, na verdade eu digo, todo o setor, todas as empresas que envolvem estatais e privadas, investe no setor de saneamento cerca de 10 bilhões ano em saneamento. A previsão do governo federal é que esse investimento suba de 10 bi para 50 bilhões ano em saneamento, totalizando 700 bilhões até 2033, que é o prazo da universalização. E só com esses números, vocês têm uma ideia do quanto essa área irá agregar no mercado de trabalho em si, né? Eu citei também a questão da vedação da prestação de serviços públicos por contrato de programa. Então, tudo deverá passar por licitação, ou seja, abrirá mais um campo aí de atuação para os engenheiros, conforme eu citei. E acrescentando um item que eu não havia comentado, e que houve inclusão no dispositivo do marco legal,
é a questão de edificações para uso não residencial e condomínios, que poderão se valer de fontes alternativas de abastecimento, tais como mananciais subterrâneo, reuso e manejo de águas pluviais. Então, assim, abre-se um campo também na área de projetos e execução com relação a essas fontes alternativas de abastecimento para essas edificações e, no caso, condomínios. Muito bom. Então, olha, nós temos aí toda a oportunidade possível para o engenheiro estar atuando e trabalhando. Então, pessoal, eu tenho ainda uma consideraçãozinha a fazer com vocês. Eu acho que agora é o momento mais oportuno para as associações estarem capacitando esse pessoal para trabalhar com a questão do saneamento básico. Acho que todas as associações deveriam fazer curso. Olha eu aqui, ó, sugerindo já. Então, como uma forma de colocar esse pessoal no contexto, né, na parte da questão da engenharia, na parte da questão de legalização, na parte da questão de como trabalhar, como atuar, como fazer os contratos, como participar. Eu acho que isso é de suma importância agora, nesse momento. E quem sai na frente tem vantagem. Então, você aí, engenheiro, vem participar da sua associação, vem cobrar dela que elas façam esses cursos para você ser capacitado. Ou vá lá, de repente já está tendo curso e você está comendo bola porque não está participando. Então vem participar com a gente, participa da sua associação. Mas eu ainda tenho mais uma perguntinha, Eric. Vou te encher as paciência mais um pouquinho. Eric, Sem problema. deixa eu te falar. Existem pontos de atenção ou risco a serem observados e que não foram expostos no novo marco legal? Você, como advogado, acha que faltou alguma coisa para o engenheiro, para o advogado, para a sociedade? Você pode me dar esse feedback? Com certeza, cara. Se Deus quiser, um dia eu serei advogado, né? Por enquanto, um estudante de graduação de Direito, né? O ponto que eu queria aqui chamar a atenção, isso vai da experiência de quem atua no setor público, né? É a seguinte: uma coisa que pode vir a ser um problema, um ponto de atenção, diz respeito à celeridade, né? Estabeleceu-se que gestão associada pode vir a ocorrer, né? Gestão compartilhada pode vir a ocorrer entre municípios, mas assim, uma licitação bem feita, né, num órgão público para esse tipo de serviço, né, que não é um serviço tão simples de se fazer, de se moldar, né, leva aí em torno de 1 ano a 2, dependendo do porte, né, envolvido os municípios, né, tudo uma complexidade associada. E a minha dúvida é a seguinte: será que quando surgirem os problemas envolvendo a gestão associada ou a gestão compartilhada, um município específico, por exemplo, um município pequeno, será que haverá agilidade para a resolução dos problemas? Será que as empresas ou parte delas, né, que entrarão no mercado ou que já estão no mercado e crescerão, darão conta disso? Será que o órgão público dará conta disso? Essa é uma pergunta que a gente tem que tentar responder, né? Porque uma licitação que leva de 1 a 2 anos, dependendo da complexidade, né? Supondo que haja uma situação conflitante envolvendo um município específico que compõe um consórcio, que compõe uma unidade regional, né? E supondo que não haja solução com relação ao problema desse município, esse município vai deixar a associação, o consórcio, ele vai deixar a unidade regional, como é que ele vai se comportar? Ele vai ter que fazer uma contratação emergencial? Isso é uma questão que a gente precisa pensar. Será que esse município pequeno tem quadro técnico para fazer uma licitação emergencial? Né? Essas são questões que a gente tem que pensar, né? Que podem acontecer, né? Será que teremos muitas situações conflitantes a ponto de ter judicialização, e aí vivermos de licitação emergencial, cujo custo vai lá para cima, né? Então, esse é um ponto de atenção que isso de fato me preocupa, né? Eu não sei, os que nos assistem também têm essa preocupação, não tem essa preocupação, mas
Isso é um ponto de atenção que, de fato, a gente tem que, principalmente quem está envolvido no meio, né, e está lá na ponta, na linha de frente, tem, né, isso é algo que a gente tem que pensar, né, porque amanhã é o dia, a hora que começarem de fato a correr as licitações, né, de fato começar a execução do serviço e começarem a ter esse tipo de problema, a gente já vai estar, já ter avançado já o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. A gente vai, será que a gente está colocando o carro na frente dos bois? É isso que a gente tem que pensar, né? Pois é. Você sabe que você comentou uma questão e aí me veio à mente, né? Os acordos de cooperação. Tá? Tantos municípios precisam fazer o acordo de cooperação, por exemplo, com o CREA, né, para participação do profissional, ou, por exemplo, como a ANM agora publicou a resolução 59 do dia 18/2, até fui pegar ela ali, ela faz um acordo de cooperação técnica com os municípios, tá? E o Estado, com a ANM, né? Para as questões de fiscalização, para corpo técnico. Então, se você tem no seu corpo técnico um agente fiscalizador, você tem uma pessoa capacitada que também pode, no momento que não está atuando como fiscalizador, pode estar atuando como um agente de que tenha condição e capacidade técnica para analisar esses projetos, para repensar esses projetos, para dar opiniões, né? Então, todo município, acho que está mais do que na hora de contratar corpo técnico. Alguns já têm, tá? Eu já vi cidades que têm um pessoal muito bom, mas talvez sei que a pandemia está aí, né? Mas essas são questões importantes agora. Quem não tem corpo técnico para a questão do marco legal, né, o engenheiro participando, ou uma pessoa que tem o conhecimento dentro da área ambiental, né, da área de saneamento básico, tratamento de água, precisa repensar essas questões e precisa começar já a se organizar. Então, olha só, mais uma oportunidade para os nossos colegas, né? Então, eu acho que essa é a chance. E você, colega, eu já falei isso lá atrás, vou falar de novo. Vem participar da associação. É uma fonte de informação para você, é uma fonte de capacitação. Você precisa vir conhecer-nos, estar participando. Quando você participa da associação, você tem condição de participar de várias outras esferas, né? Levar informação, participar de comitês, né? Nós, antes de começarmos aqui a gravar a live, nós estávamos falando dos comitês de bacias, né? Que precisam ter colegas participando. Então, representando a sua região, a sua cidade. Então, vem participar conosco. Eric, eu vou só agradecer para você. Né? Não tenho o que eu possa dizer, foi fantástica, né? A sua aula, a sua palestra, a nossa conversa. Não sei nem dizer qual que é o nome, mas posso te dizer que foram informações importantíssimas para a nossa questão da água. E posso dizer para você, colega, que tem aqui uma informação muito boa para você estar consultando, né? E tem aqui os nossos colegas na associação. Olha o que você está perdendo se não participa aqui conosco. Eric, deixa você falar um pouquinho. Olha, Carla, eu que na verdade agradeço pela oportunidade de poder contribuir, né? Não digo uma aula, mas aquilo que eu sei pode ser, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho aprendido pode ser compartilhado, né? Agradeço a você, agradeço a Associação ASEAG, ao Gilmar, e eu espero que venha somar ao conhecimento de todos que forem assistir, né? Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que está só somando. Então, pessoal, novamente, muito obrigada para vocês que ficaram conosco até agora. Tá? Muito obrigada por participarem. A SEAG, muito obrigada por nos permitir e nos dar esse espaço. Né? O presidente, nosso colega Gilmar, muito obrigada. Que possamos fazer mais lives dessas,
Tá? Convido os meus colegas engenheiros ambientais da cidade estarem aqui participando conosco, os não engenheiros ambientais, os outros profissionais também que queiram participar, tá? Outros engenheiros como o Eric, né? Esse assunto é um assunto muito amplo e nós podemos destrinchar muito, né? Temos assunto para conversar aqui por muito tempo. Temos muitas palestras técnicas que podem ser geradas a partir dessas nossas conversas. Então, vem participar da associação, vem para a SEAG, que você vai ver quanto que você pode aprender. Eric, novamente, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Né? Só tenho a agradecer por você estar aqui. Beijão a todos para vocês, viu? Até mais. Beijo, fica com Deus. Amém. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau. A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, à noite, na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica.